jiu-jitsu, mas 1, 2, 3 ainda dá, mas né? É muito. E aí, aquelas pedras batendo, aquela confusão. E eu disse, pastor, manda o povo orar. Vamos orar. E a gente começou a orar. E aí aproximou. Aí o movimento. Ficou com medo de morrer. E oração, e aí, gente caindo, cadeira quebrando. Eu digo, agora, mano. Pega oração. Aquele negócio dele, que as pedras batendo em cima. E a Alessa, eu digo, não sei não, sei que Jesus está aqui. Eu digo sempre para José, quando a gente conta a história depois é bom, mas no dia eu apeguei, né? Eu digo, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Aí eu vi uma irmã que ela estava na parede do lado esquerdo, aqui de frente, ela estava na parede do lado esquerdo. E ela batia na parede, e falando. Só que quando você vive muito tempo no meio de pessoas que estão falando dialetos, você começa a identificar a fonética de cada dialeto. Você não entende nada, mas você entende que aquele dialeto é o Olof, você sabe que aquele é o Mandinga, porque a fonética vai denunciando que dialeto é aquele. E aí ela começou a falar, aí a zoada que eu escutava não era de nenhum dialeto. Eu dizia, olha, parece que o negócio ali deu certo, né? Aí eu chamei um irmão, que esse irmão ele era que traduzia as pregações, ele traduzia para praticamente todos os dialetos. Eu disse, meu irmão, vá ali e escuta aí o que aquela menina está orando. Aí ele foi lá, orou, botou, aí se aproximou mais um pouquinho, olhou, aí voltou para mim e disse, pastor, aquele dialeto eu não conheço. Aleluia! Glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Dessa começou o movimento. E foi gente caindo, e aquele movimento, cadeira quebrando, a poeira cobrindo, porque era só chão de piso batido, né? As pedras batendo em cima, pedras batendo na parede, e lá vai aquele movimento, e lá vai. E o irmãozinho saiu no meio do povo e apossou, aí também não tem mais negócio de apossou, não. Depois o povo pega, meu amigo, aí aquele movimento, aquela zoada e tal. Daqui a pouco tinha um grupo de irmãs que estava bem no meio assim. De repente, aquelas irmãs, quando elas caem assim, parece uma flor se abrindo assim, as pedras pararam de serem jogadas e a gente escutou os camaradas saindo correndo. E aí ficou aquele silêncio, irmã chorando, e aquele negócio, poeira baixando, só aquelas velinhas acesas, aquela poeira por cima. Não se ajeitando aí, irmão, se ajeita, o irmão abriu a porta devagarzinho. Outro pedaço de bala, eu digo, esse aqui foi embora fora. Ainda está na carne, esse aí ainda está na carne, um pedaço de pau na mão, né, para ver se aqui é o mato, né? Água, Pedro, né? Vai pagar. E aí foi-se, né, aquele movimento, aí não, foram embora, e tá, vai aquele negócio, aí ajeitando as cadeiras, que dá para ajeitar, pegaram um lugar, foram se ajeitando, sentando pelo chão e tal. Aí eu disse, quantos aqui hoje foram batizados e falaram em dialeto que nunca falaram? Aí 28 pessoas levantou a mão. Aleluia! Glória a Deus. Mas alguém aqui teve uma visão, alguém aqui teve alguma revelação, aí um irmão lá atrás levantou a mão e disse, o senhor viu naquela hora que aquelas irmãs caíram aí? Eu disse, ele disse, eu estava de olho fechado, mas parecia que eu estava de olho aberto. E parecia que aqui tinha um cabo de luz ligado aqui dentro desse lugar. Aleluia. E eu vi que na hora descia como se fosse uma pessoa de branco, e quando os pés dele bateu no chão, as mulheres caíram. E nesse momento os muçulmanos saíram todos correndo. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Eu não estava lá fora, mas eu quero acreditar que Deus também abriu os olhos daquelas pessoas para verem o anjo do Senhor descendo naquele lugar. E por isso que elas correram. E aí, perguntando para aí tinha um jovem Benjamin, que hoje já é um homem, filho do pastor, estava lá, e ele era uma criança, e criança, nesses países africanos, criança não tem vez. O menino tem que ficar calado, pode ficar fazendo zoada, tem uma pessoa que fica atrás
lá onde as crianças estão sentadas com uma vara de bambu. Se o menino der muito trabalho, ela mete um pau na cabeça do menino. Pá! Ele estrala. Não tem esse negócio, Deus não tem um menino, não tem esse negócio não. O irmão é o irmão da vara, ele já é selecionado para poder. Largar a vara do espinhaço que ele fala demais. Inclusive, a filha de um missionário amigo nosso que está lá em Gâmbia, há uns anos atrás, na escola que ela estudava, quando a filha dele chegou em casa, a menina estava com um vergalhão nas costas de uma ponta a outra. Roxo. Que a mãe dela viu e ficou doida. O que foi isso? Não, eu falei com uma amiguinha dentro da sala, veio a mulher da vara e lá! Tá. Ela endoidou, a missionária foi lá, quase quebra a escola, né? Veio uma zoada, uma confusão, aí o pessoal disse, não, tá bom, aí vamos aliviar para ela que ela é branca, não aguenta não. Mas os outros se falaram mesmo. Aí o menino já disse, não, ninguém fala não. E aí Benjamin levantou a mão assim, meio encabulado, com medo de levar uma varada, né? Eu disse, pode dizer, Benjamin. Ele disse, eu tive uma visão, eu posso falar? Eu pode, meu filho, chega pra cá perto de mim, chega perto de mim aqui, ninguém dá vara em você não. Aí eu botei ele aqui do meu lado. Tem uma foto do meu computador desse dia, ele sentado do lado, no culto assim, onde a gente estava, ele em pé. E aí ele falava e o cara traduzia. E ele disse, eu estava ali sentado e eu vi na oração, naquele momento que estava aquele negócio, eu vi como se uma mão me pegasse pelo braço e me levou para o céu. Ele levou, ele foi. E quando eu cheguei lá, eu vi, era muita luz, era muita coisa, e tinha uma pessoa que ia andando do meu lado o tempo todo, e lá eu olhava para a minha pele e ela brilhava. O meu corpo eu não sentia mais dores, porque lá a malária, todo mundo tem malária. Todo mundo tem, a malária não tem cura, a malária ela fica no sangue, toda vez que a sua imunidade cai, ela lhe ataca novamente. Então você sente dores praticamente a vida toda depois que você contrai a malária, se você não estiver fortalecendo o seu organismo. Então eles lá, por não terem uma alimentação boa, eles passam parte da sua vida toda sentindo dores. E ele disse, lá eu não sentia dor nenhuma. Aleluia. E aí aquele homem me levou em um lugar onde tinha várias casas. Aleluia. Aí ele disse, aí aquele homem me mostrou a casa da irmã Quinta, que era a jovem que era líder dos jovens. Aí ela olhou assim, e disse, aquele homem falou para mim, disse assim, Benjamin, você está vendo que a casa dela está torta, quase caindo? Aí eu disse, estou. Diga a ela que ela endireite a vida dela. Porque aquilo que ela construiu aqui com a sua vida já está quase caindo. A mulher começou a chorar. Fica bichinho de pecado, né? Jesus teve misericórdia para não chegar lá em casa, é só o entulho da casa, né? Não fale com ela. Aí ele falou com o outro, disse, fulano e tal, você, olha, Deus disse, aquele homem falou que a sua casa está pela metade. E ele mandou me dizer que você continue fazendo a obra, que essa casa ela vai ser construída. E aí depois ele foi para outro lugar com aquela criança e ele falou para aquela criança dizendo assim, tinha só um terreno. Aí ele falou para um irmão que tinha lá, que era um muçulmano que tinha aceitado a Jesus fazia pouco tempo. Ele tinha aceitado a Jesus, a família dele colocou ele para fora da casa, o pai dele, sabe aqueles prego cabral que a gente usa para botar em estrutura de madeira? O pai dele botou um ferro daquele para esquentar no forno e atravessou o braço dele para que ele negasse a Jesus. Como ele não negou a Jesus, o pai colocou ele para fora de casa. E ele teve que sair do local onde ele vivia e aí foi para a casa do pastor. Na casa do pastor vivia uma média de 42 pessoas. Porque eles eram colocados para fora e eles ouviam na mensagem da pregação do Evangelho que aquelas pessoas agora eram irmãs. Pai do Senhor, meu irmão, se seu irmão ficar desabrigado, você leva ele para onde? Esse é o Evangelho. Se seu irmão estiver aperreado, devendo, sei lá
ameaçado de morte, você vende o seu carro para pagar a dívida dele ou não vende? Sim ou não? Sei que você não ama muito seu irmão. Mas teoricamente, se nós amamos o nosso irmão, nós fazemos de tudo por ele. Sim ou não? Faz parte da nossa natureza. Mas nós fazemos distinção de sangue. Se é irmão de sangue ou se não é irmão de sangue. Quando na verdade Jesus disse que a aliança que era feita no sangue era inferior à aliança feita no Espírito. Era uma aliança superior. Era uma aliança no Espírito, era uma aliança do céu, era uma aliança selada com o Espírito, que quando dois se encontram, esse Espírito faz com que eles entendam que eles são filhos do mesmo Pai, são filhos de Deus. Está entendendo isso ou não? Aleluias. E aí ele disse, olha, você lá tem um terreno, mas o homem disse que você começasse a falar de Jesus, porque ele vai construir a casa. Eu digo, mano, rapaz, glória a Deus, me dizia, né, de 8 anos, eu estava usando aí na profecia e na revelação. Aí ele olhou para mim e disse assim, missionário, e o homem também me levou lá na sua casa. Eu digo, também estou olhando. Traga a vara. Cadê o homem da vara? Fica aqui do lado dele aqui. Né? Fica aqui do lado, para ver o que ele vai dizer. Isso é taca a vara. E eu disse, como era a nossa casa? Né? Minha de Alessandra, né? Como era a nossa casa? Ele disse, não. O homem disse que lá você não é esposo de Alessandra. Isso é verdade, pequenininho. A Bíblia diz que lá nós não nos daremos a casamento. Nós seremos como os anjos. Ele disse, a casa de vocês dois, na rua que elas estavam, era a casa mais linda que tinha. E o homem mandou dizer para vocês que não se preocupassem com o que vocês perderam lá no Brasil, porque lá no céu a casa de vocês está completa. Naquela noite eu saí daquele lugar chamando o diabo para conversar. Quem já chamou o diabo para conversar? Tem que chamar o diabo para conversar também. Porque ele não fala, né? Ele não perturba a gente. Quem tem que perturbar ele? Satanás, em nome de Jesus, vem aqui. Você expulsa, né? Sai em nome de Jesus, né? Eu digo, não vai sair. Agora você vai ouvir. Sabe aquela casa que toda noite você diz que eu perdi, que quando eu voltar para o Brasil eu não vou ter nada? Sabe aquela casa que a gente se desfez de tudo que a gente tinha para poder vir para a missão e você todo dia passava na cara da gente, deixa eu dizer, a casa que Jesus preparou para mim, você não pode tocar. Aleluia! A traça, a ferrugem não come, o ladrão não pode entrar, ninguém pode chegar lá, meu amigo. Agora pega o meio e sai em nome de Jesus. Existe, meu irmão, uma cidade que Deus está preparando. Aleluia. Um lugar, eu não sei se vai ser do jeito da visão que Benjamin teve. Porque muitas vezes Deus fala conosco naquilo que o nosso entendimento compreende, porque a grandeza do que é lá não subiu à mente humana, nem ao conhecimento de ninguém, aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a forma como Deus quis falar conosco naquele dia, dizendo, não parem de falar de Jesus, não parem de proclamar as boas novas, foi dessa maneira. E meus irmãos, a partir daqueles dias, de 28 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, todo culto era gente batizada com o Espírito Santo. 3 semanas depois, aquela casinha não dava mais para os cultos, a gente fazia do lado de fora. O culto passou a ser na parte da manhã, porque o negócio era tanta gente vindo, era tanto muçulmano aceitando a Jesus, que não cabia mais no lugar onde nós estávamos. Meus irmãos, um ano depois, aquela pequena igrejinha já tinha mais de 250 pessoas adorando e louvando ao nome de Jesus. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estava falando do quanto nós estamos dispostos a abrir mão das coisas desse mundo para fazer a obra de Deus. Eu estava falando que quem estava disposto a sair de um bairro e mudar para outro,
mudar a sua vida, a sua rotina, abrir mão de recursos, abrir mão de direitos, para que mais um escute a Jesus. Será que é você essa pedrinha que vai ser lançada lá longe? Não sei. Eu só sei que tem um muro. E de um lado está o Senhor e o seu Espírito querendo te usar para você fazer a sua obra, e do outro está o diabo. E nós estamos em cima desse muro, onde a gente acha que é um lugar seguro. Mas a gente não sabe que o muro é do diabo. Esse muro é dele. Ele está do lado dele, olhando para a gente em cima do muro, e ele está de boa. Fica aí. Porque ele sabe que quando nós somos mortos, o Senhor fica a ponto de nos vomitar. Por isso que Jesus disse: é melhor que fosse frio, ou que fosse quente, mas ser morno não dá, porque a vontade é de vomitar. Melhor que fosse frio ou que fosse quente. Estava na casa da minha... Essa aqui tem que cortar.